Aula 71. Interpretação de texto. Padre Antônio Vieira. Como se faz uma tese? Aprendamos do céu o estilo da disposição das estrelas e também das palavras. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto, tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para sua lavoura, e o mareante para sua navegação, e o matemático para suas observações e para seus juízos. De maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas. E o matemático, que tem lido quanto escreveram, não alcança a entender quanto neles há. Tal pode ser o sermão, ou a oração, ou o discurso. Estrelas que todos veem e muito pouco as medem. Esse trecho que está no vídeo foi extraído do sermão da 60ª de Padre Antônio Vieira, proferido em 1655 na Capela Real, em Lisboa. Padre Vieira foi preso no Pará, foi enviado preso para o Maranhão. E por que preso? Estava na defesa dos índios. Não queria que os índios fossem escravizados. E praticamente fugiu do Maranhão para Lisboa, e chegando em Lisboa, a primeira coisa que faz, depois de visitar o novo rei, depois da restauração portuguesa, D. João IV, ele profere esse sermão da 60ª. O sermão da 60ª do Padre Vieira, entre os 200 e poucos sermões que proferiu, é o primeiro. Ele houve por bem iniciar toda a publicação de sua obra com o sermão da 60ª. Porque o sermão da 60ª, ele tem valor literário, social, político, religioso, psicológico, estilístico, literário, como eu já disse, e metalinguagem, valor de metalinguagem. Ou seja, ele está ensinando a fazer um discurso. Ele está ensinando a fazer uma oração. Ele está ensinando ao professor como se deve dar uma aula, ao advogado como se deve fazer uma defesa, a um juiz como se deve justificar sua sentença, ao político como deve defender a tese, que é a aprovação da lei que propõe. Ele está nos ensinando. E esse sermão são da 60ª, que é o primeiro domingo que antecede o primeiro dia da Quaresma. Primeiramente, esse sermão proferido por Vieira
ele diz da eficácia de uma pregação, de um sermão, de um discurso, de uma oratória. Quando ela é eficaz? No início ele discute se é por culpa de Deus, se é por culpa do orador ou se é por culpa do ouvinte. Depois de eliminar Deus da culpabilidade, que não intervém, ele analisa se é culpa de ouvir ou a culpa de quem fala, ou do falar. E chega à conclusão que o discurso não é eficaz, não por culpa do ouvinte, mas por culpa do orador. Aí ele analisa as maneiras, o tipo de oração, e faz 5 capítulos. Ele fala da pessoa, do orador, fala da matéria, fala do tema, da voz e fala ainda do estilo. Então ele faz 5 capítulos dizendo o tipo de orador, para chegar à conclusão final de que quando alguém fala e não está ele convencido do que fala, a eficácia é nula, é zero. Para explicar melhor, quando se ouve um político falando, quando se ouve um religioso falando, e nós percebemos que aquilo que fala não é o que ele pensa, é evidente que a fala não convence. Vejamos, nunca a bondade, a beleza foi tão escrita e explorada como atualmente. Há livros de todos os assuntos, em qualquer livraria, em qualquer banca. Nunca se distribuiu tantas informações do belo, do verdadeiro, do grandioso, do cristianismo, da religiosidade. E, no entanto, a maldade às vezes predomina, a violência predomina. Por quê? Porque os líderes não transferem ao ouvinte a verdade. Ele não pensa naquilo que está dizendo, ou seja, ele não é aquilo que ele quer informar, quer transmitir algo em que não acredita. Quando o orador transmite o que ele pensa, essa verdade é uma verdade de Deus, segundo o Padre Vieira, e por conseguinte, tranquilamente ela navega do orador para a plateia. Eu fiz uma abertura, ele comparando o estilo com as estrelas. A estrela é lida pelo pescador, que é semi-analfabeto às vezes, ou até analfabeto, mas é lida por ele. Ele navega por ela, ele percebe a chuva por ela, percebe o dia de amanhã pelas estrelas. Ele entende as estrelas, não profundamente, porque o matemático geralmente é culto, e quase todos são, mas não são capazes de contar todas as estrelas. Então a estrela está elevada. Um sermão é assim mesmo, entendido por todos aqueles que querem ouvir e na sua dimensão. E nunca chegará à dimensão maior de entender profundamente o texto. Aos discursos de Bertrand Russell, ou os livros de Bertrand Russell, ou de Kant, ou de Platão, é evidente que existem graus de entendimento, tal qual o navegador vendo as estrelas, tal qual o filósofo e o matemático contemplando as estrelas. Como vemos no texto, aprendemos do céu o estilo da disposição das estrelas e o estilo da disposição das palavras. E como a aula de hoje é como se faz uma tese, eu vou tirar do sermão da 60ª os ensinamentos do Padre Vieira para se fazer uma tese. Observa que todo aluno, todo universitário, ao sair do seu curso, faz uma tese. E se ele quer ser professor, ele faz uma tese de mestrado, ele faz uma tese de doutorado. Um político na tribuna, para ver aprovada a sua lei, é uma tese. Ele discursa, ele comprova
que a lei é oportuna e necessária. O juiz, ao dar uma sentença, justifica a sua sentença e é uma tese. E o matemático, quando dá uma aula de matemática em sala, ele faz uma tese. Vamos aprender com o Padre Vieira a fazer uma tese. Eu vou pegar um trecho do seu sermão da 60ª. Há de tomar o pregador ou orador uma só matéria. Há de defini-la para que se conheça. Há de dividi-la para que se distinga. Há de prová-la com a escritura, com as leis, com os livros. Há de declamá-la com a razão. Há de confirmá-la com o exemplo, há de ampliá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força de eloquência os argumentos contrários. E depois disso, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Este é um sermão, isto é um discurso, isto é pregar. E o que é isto? É falar de mais alto. Não nego, nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discurso, mas estes hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela, na mesma matéria. Vamos com calma. O texto está no vídeo. Vamos interpretar um pouco. Se vocês que me ouvem estão cursando a universidade, será pedida a elaboração de uma tese. Observa os ensinamentos de Vieira. Vamos aprender a fazer a tese, ou um discurso. Primeiro, há de tomar o pregador uma só matéria, ele disse. Humberto Eco, no livro Como se faz uma tese, no final do século XX, tem o mesmo entendimento do Padre Vieira. A mesma coisa. É comum, segundo Humberto Eco, que foi professor, os alunos falarem de várias coisas, de várias matérias, quando ele tem que cercear a matéria e falar de uma coisa só. Restringe o assunto. Vai fazer uma tese, observa, o aborto ou o abortamento é longo, é imenso. Quantos livros se escreveram sobre o abortamento? 1000? Muito mais. Milhares ou milhões? Então, que de novidade de pesquisa possa trazer um aluno ao texto? Restrinja. Um aborto praticado por médico? Bom, já restringiu um pouco, mas ainda é imenso. É imenso. Um abortamento, um aborto praticado por médico sem autorização da mãe? Bom, já está melhorando? Já está restrito? Eu posso comentar melhor, eu posso fazer de fato em 60 páginas, 50 páginas, fazer pesquisa e trazer luz a este conhecimento. É preciso restringir o texto, a matéria, e falar de uma coisa só. É isso que ele diz. Há de tomar o pregador uma só matéria. Está grifado no vídeo essa frase. 2. Há de defini-la para que se conheça. De pronto, o orador deve anunciar a que veio. Quando no início anuncia-se o tema, é mais fácil para o ouvinte ou leitor entender o que ele diz.
há de dividi-la para que se distinga. Dividir não significa buscar outros temas. Divide-se um só tema em várias partes de que se compõe para melhor explorá-lo e anunciá-lo. Há de prová-lo com as escrituras, ou com as leis, ou com a Constituição, ou com um texto maior de sua investigação. O religioso prova com a Bíblia, o advogado com o código, o doutrinador com os livros que julgar necessário, que vêm de encontro ao seu pensamento. Há de declarar com a razão. Um argumento prova-se e demonstra-se com a razão. Geralmente nos tribunais, quando não há razão para a absolvição de um réu, é comum apelar-se para o sentimento. Tudo bem, mas um argumento se prova com a razão. Há de confirmá-la com exemplo. No Evangelho, as parábolas de Cristo é exemplo. Está falando do aborto? Vamos falar das leis do Uruguai, ou de Portugal, ou de Espanha. Está falando sobre drogas? Vamos verificar qual é o comportamento que a Holanda deu às drogas, ou Portugal, ou Espanha, ou Uruguai. Eu dou exemplo. Há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. São as informações hipotéticas de verdade possíveis, sem nunca abandonar o tema. Há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades. O ouvinte deve, no final do sermão ou da oratória, ver respondidas todas as dúvidas. Também um texto deve responder às dúvidas eventuais do leitor. Há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. Quando alguém tem uma tese, por exemplo, sobre o uso de drogas, se ele está defendendo a liberação de algumas drogas, ele conhece o argumento contrário, ele refuta o argumento contrário. Se alguém está defendendo no país a instituição do parlamentarismo, ele conhece os argumentos contrários, ele refuta os argumentos contrários. É muito comum, numa sala de aula, quando um professor está ministrando o seu curso, um aluno levanta a mão com dúvida e o professor fala, já eu respondo sua dúvida, sem ouvi-la, porque o professor já conhece as dúvidas do aluno. Você levantou a mão, o professor diz, pode abaixar a mão, que você vai ter respondido a sua dúvida, que eu ainda não ouvi, mas sei qual é. Quem está propondo alguma coisa, defesa de algo, é evidente que tem argumentos para refutar quem pensa o contrário. E tem que ser feito isso. Depois disso, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir e há de acabar. Colher o que plantou, no caso, a vinda ao cristianismo, ou a absolvição do réu, ou a aprovação da lei. Apertar a fala sem que haja contestação. Concluir, dar a palavra final. Em resumo, o que é que ele disse? Vamos colocar em coluna o resumo desse texto. 10 itens. 1. Uma só matéria. 2.
defini-la. 3, dividi-la. 4, provar com livros outros autores. 5, declarar racionalmente. 6, confirmá-la com exemplo. 7, amplificá-la. 8, responder às dúvidas. 9, refutar o argumento contrário. 10, concluir. Quereis ver tudo isso com os olhos? Ora, vede. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Desse tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos na mesma matéria, continuadas nela. Esses ramos hão de ser secos, se não cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter essa árvore varas, que são a repressão dos vícios. Há de ter flores, que são as sentenças, e por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto e o fim, que se há de ordenar o sermão, ou o discurso, ou a tese. De maneira que há de haver frutos, há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se todos são troncos, não é sermão, é madeira. Se todos são ramos, não é sermão, são maravilhas. Se todos são folhas, não é sermão, são versas. Se todos são varas, não é sermão, é feixe. Se todos são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos, não pode ser, porque não há fruto sem árvore. Assim que nessa árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas tudo isto nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado nas raízes do Evangelho ou de uma obra filosófica. Ele está fazendo uma metáfora, uma pregação, um discurso. O orador tem uma árvore. É evidente que essa árvore é o que ele quer provar, é o que ele quer demonstrar. Quer dizer, um discurso é uma árvore. A árvore tem tronco, a árvore tem folhas, a árvore tem ramos, a árvore tem flores, a árvore tem semente, a árvore tem frutos, mas todas derivadas do tronco da árvore. E a árvore tem raízes, está fundada em algum texto mais importante. Se é religioso, no Evangelho. Se é legal, na Constituição Federal. E se tem que mudar a Constituição Federal, fundamentada em outro texto maior. A raiz, o tronco e as árvores. O texto está no vídeo. Ele faz uma metáfora. Primeira alegoria. Uma árvore tem raízes fortes e sólidas, tem tronco, um só tronco,
porque de haver uma só e uma só matéria, do tronco nascem diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria, já que os ramos brotam do mesmo tronco, dos ramos brotam folhas, porque os ramos devem vir vestidos e ornados de palavras. A sentença tem que ser bonita, a frase tem que ser bonita. Esta árvore tem varas, tem flores, frutos. As varas representam os vícios, as flores são as sentenças e a mensagem do discurso, e o fruto, a razão última do discurso, convencer quem ouve e ver aprovado o seu propósito. Segunda alegoria que se vê no texto. O sermão é uma árvore, agora em sentido contrário, do alto para baixo. Tem frutos, tem flores, tem varas, tem folhas, tem ramos, mas observe a árvore, tudo nascido e fundado em um só tronco. O tronco é a matéria. Terceira alegoria. O sermão é uma árvore, com todas as partes que conhecem: tronco, ramos, folhas, varas, flores, frutos. Se houver apenas ramos, são gravetos. Apenas folhas, é monte de vegetal abandonado. Apenas varas, é feixe. Apenas flores, é ramalhete. Apenas frutos, impossível. Não existe frutos sem árvore. Quarta alegoria. O sermão é uma árvore, um só tronco. Assim como o tronco se firma nas raízes, o sermão se apoia no Evangelho, uma lei na Constituição e uma ideia em outro pensador, filósofo, sociólogo, psicólogo. O tronco desta árvore, firmada pelas raízes, sustenta o estendido dos ramos, o vestido das folhas, o rigoroso das varas, o formoso das flores e o proveitoso dos frutos. Vamos fazer um resumo que eu gostaria de deixar no vídeo, o resumo. Como hão de ser os sermões? 7 conselhos. 1. Árvores, raízes fortes e sólidas, fundada num texto, baseada numa lei, baseada no Evangelho, baseada na Bíblia, baseado num texto de Bertrand Russell, de Galileu. 2. Tronco, um só tema. 3. Ramos, diversos assuntos. 4. Varas, repressão dos vícios, dos crimes, das ofensas, das injúrias, das calúnias, se é esse o caso. Como debelar o crime. Flores, sentenças literárias, flores no texto, o ornamento do texto, o ritmo do texto, a beleza do texto, a harmonia do texto, a palavra adequada ao texto, a escolha da palavra adequada para o pensamento. Frutos, o fim a que se há de ordenar. Como não hão de ser os sermões? Não hão de ser. 1. Tudo são troncos. Então é madeira. Tudo são ramos. Então, maravalhas, gravetos, cavacos, lascas. Tudo são folhas. Então, versas, couve, mas no texto, folhas soltas. Tudo são varas, feixe. Tudo são flores. Só flores? Ramalhete. Não é tese. É um estilo sem nada, vazio.
Esse é o ensinamento que Padre Vieira nos dá na defesa de uma tese, de um pensamento, quando se faz em público ou por escrito. É uma aula que pode ser vista, pode ser lida. O sermão da 60ª pode ser lido pelo advogado, pelo professor, pelo Ministério Público, pelo juiz de direito, pelos alunos que defenderam tese. Todos aqueles que fazem da palavra o veículo e mais importante da sua comunicação. É a palavra, é o pensador, é o orador. Padre Vieira nasceu em 1608 em Lisboa. Veio para o Brasil em 14, com 6 anos de idade, então. E em 34 ele recebe a ordem sacerdotal na Bahia. Vai a Portugal em 41 e conhece o rei D. João IV, com quem fez amizade e foi conselheiro. Foi praticamente para cumprimentar, depois da restauração portuguesa, né, que estava preso à Espanha até então, vai para cumprimentar o novo rei e faz amizade com ele. E acaba sendo um ministro sem pasta, conselheiro. Fez várias representações diplomáticas em nome do rei, em Paris 2 vezes, na Holanda 2 vezes e na Espanha. Fez defesa acirrada em favor dos judeus. O pensamento do Padre Vieira era eloquente. É evidente que os judeus em Portugal desenvolviam a economia como nunca. Havia recursos para tanto. O que ele queria são os judeus em Portugal. Chegou a propor que nenhum judeu pudesse ser processado sem autorização do rei, pessoalmente do rei. É evidente que seu pensamento não foi eficaz, não teve eficácia, foi condenado pela Santa Inquisição por este pensamento, principalmente por este pensamento, à prisão praticamente perpétua, caçando-lhe a voz como autor e como passivo de voz. Preso 1 ano e 3 meses em Coimbra, sai com a mudança do rei, volta, vai para Roma, é recebido pela rainha da Suécia, Cristina, e finalmente, em Roma, ganha a clemência e a absolvição total de seus eventuais crimes pelo Papa Clemente X. Em 1697, ele, vítima de uma queda de uma escada que havia ocorrido uns 5 anos antes, ele vem a falecer no dia 18 de julho de 1697, na Bahia. É o maior pensador, o maior orador da língua portuguesa, ou pelo menos o maior pensador e orador de todo o século XVII em língua portuguesa. Vamos terminar a aula. Como fazer uma tese? Vou terminar com um texto, um trechinho, que o Padre Vieira responde ao rei D. João IV. D. João IV consulta o Padre Vieira sob a dúvida de Pará e Maranhão ter um só governador
a união então das duas províncias, hoje Estado, mas na época província, num só governo, ou dois governos, um para o Pará e um para o Maranhão. Havia dois candidatos para cada estado. Um candidato era o Baltazar de Souza Pereira, pobre, e um homem rico, Inácio do Rego Barreto, muito rico. E Padre Vieira vai dar a sua opinião. A opinião dele é que para o pobre ele pode querer roubar para ficar mais rico. E para o rico, o ambicioso que é, quer ficar mais rico. Então ele vai emitir uma opinião pessoal ao rei D. João IV sobre a decisão a ser tomada. Devo fazer do Maranhão e do Pará um só estado com um governador ou dois governadores, um para cada província? No fim da carta de que Vossa Majestade me fez mercê, me manda Vossa Majestade, diga meu parecer sobre a conveniência de haver nesse estado ou dois capitães mores ou um só governador. Eu, senhor, razões políticas nunca as soube e hoje as sei muito menos. Mas, por obedecer, direi toscamente o que me parece. Digo que menos mal será um ladrão que dois, e que mais dificultosos serão de achar dois homens de bem que um. Baltazar de Souza Pereira não tem nada. A Inácio do Rego Barretos não lhe basta nada. Eu não sei qual é a maior tentação, se a necessidade, se a cobiça. Se houvesse dois homens de consciência e outro que lhe sucedessem, não haveria inconveniente em estar o governo dividido. Mas se não houver mais que um, venha um que governe tudo e trate do serviço de Deus e de Vossa Majestade. E se não houver nenhum, como até agora parece que não houve, não venha nenhum, que melhor se governará o Estado sem ele do que com ele. 6 de abril de 1654, Padre Antônio Vieira. Eu consultei o meu livro comentando o sermão da 60ª. É fácil perceber porque a minha pátria é a língua portuguesa.